Ok, vamos lá. Existe uma questão, um verdadeiro quebra-cabeça no centro da experiência humana, que é o seguinte: por que tantas e tantas vezes a gente insiste em repetir padrões que só trazem dor? Parece totalmente lógico, né? Mas essa é uma das queixas mais comuns que chegam num consultório. Hoje a gente vai tentar desvendar essa lógica que fica tão escondida. Essa é a Laura. Ela tem 32 anos, é professora e começa a análise dela com essa frase. Ela se vê completamente presa num ciclo. Se envolve com homens que não estão disponíveis e a história invariavelmente termina em sofrimento. O ponto central para ela é muito claro. Ela precisa ser a escolhida. E aqui a gente tem o Marcos, de 35 anos. O padrão dele parece o contrário do da Laura, mas é igualmente intrigante. É só uma mulher demonstrar um interesse real por ele que ele falha. O desejo dele parece que só consegue funcionar quando a coisa é impossível. Então aqui está o nosso mistério clínico. A Laura e o Marcos, cada um do seu jeito, repetem cenários que levam direto para a dor. Mas por quê? A resposta não é nada óbvia. E para a gente conseguir chegar nela, vamos precisar de umas ferramentas da psicanálise. E a primeira pista para a gente decifrar esse enigma é um conceito chamado gozo. E olha, um aviso importante aqui. A gente não está falando de prazer no sentido comum, tipo alegria, bem-estar. Não. É algo bem mais complexo e, na verdade, bem paradoxal. Pensa no gozo como uma satisfação que a pessoa encontra na própria repetição dolorosa. É um excesso, sabe? É algo que insiste, que continua ali, mesmo quando a pessoa está se queixando do sofrimento. É esse o verdadeiro motor por trás daquele de novo, daquela repetição que tanto intriga a gente. Se a gente aplicar isso à Laura, o circuito dela fica nítido. Ela sente uma satisfação intensa, um gozo, quando se sente o objeto do desejo de alguém. Quando esse olhar vai embora, vem o sofrimento. E esse sofrimento a joga de volta na busca por esse mesmo lugar. A repetição não é um erro no sistema, entende? É o próprio sistema funcionando. Certo. Vamos então para a nossa segunda pista, que leva a gente um passo adiante. A psicanálise lacaniana propõe que a questão não é ser homem ou mulher biologicamente, mas sim ocupar posições lógicas diferentes em relação ao desejo. E o nome disso é sexuação. Aqui a gente vê a diferença central. A posição masculina, ela opera numa lógica que a gente chama de todo, como se tudo pudesse ser medido por uma única régua de performance de potência. A fantasia é que existe alguém, um mito, que nunca falha. Já a posição feminina opera no não todo. Não existe essa régua universal para medir tudo, e isso abre espaço para um outro tipo de satisfação, algo que não dá para quantificar. E é aqui que a teoria encontra a clínica de um jeito muito claro. A gente vê como a Laura e o Marcos se encaixam perfeitamente nessas lógicas. A Laura, na posição feminina, ela busca ser o objeto que vai completar o desejo do outro. O gozo dela está em ser escolhida. Já o Marcos, na posição masculina, se define justamente pela falha em relação a um ideal. O gozo dele está, por mais estranho que pareça, no próprio ato de não conseguir. E este é um momento de virada na análise da Laura. Uma percepção que muda tudo. Ela se dá conta de que a posição dela sempre foi a de ser um objeto ali, esperando. A questão nunca foi sobre quem ela queria, mas sobre ser querida. A fantasia que sustentava tudo isso começa a desmoronar. Então, o ponto crucial é essa mudança de posição. A análise permite que a Laura se desloque desse lugar. Pela primeira vez, ela começa a se perguntar: tá, mas e o que eu quero? É a passagem de ser um objeto no desejo do outro para a possibilidade de ser um sujeito do próprio desejo. O Marcos também tem a virada dele. Ele percebe que a sua falha não é um acidente, não é o destino. É uma posição que ele mesmo sustenta ativamente. Ele se reconhece como o agente da própria insuficiência. A falha deixa de ser um destino e se revela uma escolha, inconsciente, claro. E para o Marcos, a mudança é justamente sair dessa lógica em que a falha era necessária para ele existir. Ele não precisa mais ser aquele que falha. E isso abre um campo totalmente novo, o da possibilidade, o do risco de tentar sem ter nenhuma garantia de que vai dar certo ou errado. Esse processo transformador, tanto para Laura quanto para o Marcos, tem um nome técnico na psicanálise. É o atravessamento da fantasia. É aquele momento em que a estrutura que organizava todo o sofrimento e a repetição da pessoa perde a sua força, perde o seu poder de comando. E o que acontece na prática com isso? A pessoa não precisa mais repetir aquele mesmo roteiro doloroso. Não é que os problemas da vida ou os impasses desaparecem, não é isso.
mas ela ganha uma liberdade nova para lidar com eles, para inventar outras respostas que não sejam sempre a mesma de sempre. Para a Laura e para o Marcos, o resultado é esse. Duas pessoas que chegaram presas num circuito de sofrimento e que, no final desse percurso, encontram uma nova forma de estar no mundo. O sintoma já não é mais necessário para sustentar a existência deles. E talvez essa seja a grande lição aqui. A análise não oferece uma promessa de felicidade completa ou de sucesso garantido. Ela oferece algo muito mais radical: a possibilidade de desejar e de agir sem precisar de garantias, abraçando a incerteza que faz parte da vida. No final das contas, este é o resumo da transformação. A Laura se liberta da necessidade de ter o olhar do outro para se sentir viva. E o Marcos se liberta da necessidade de se definir pela falha. Os dois encontram um jeito de existir para além daquele roteiro que o gozo deles impunha. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Fica o pensamento de que cada um tem um jeito particular de se satisfazer, mesmo no sofrimento, e que reconhecer a própria lógica talvez seja o primeiro passo para quem sabe poder inventar uma outra.